Olá, queridos irmãos, é um grande prazer estar com vocês. Nós estaríamos aí na cidade de Caratinga nesses dias, mas diante de tudo que nós temos vivido e passado, isso vai ficar para um pouco depois. Mas nós estamos confiantes no Senhor, sabemos que Deus tem sido conosco, Ele é nosso lugar seguro, Ele é a nossa paz. Nós, como crentes, não somos chamados a ser otimistas e nem pessimistas. Nós somos chamados a viver a realidade com o Senhor. Uma realidade que às vezes pode ser dura, como já foi em outros momentos da história da igreja, momentos de perseguição, momentos onde a igreja foi perseguida pela fé em Cristo Jesus, momentos de dificuldades mesmo na área de saúde, houveram outras pandemias no mundo, outras pragas de mortandade no mundo. Nós não temos condições de dizer por que motivos nós estamos enfrentando essa situação, mas o fato é que em qualquer situação o nosso Deus é conosco. E hoje eu queria pensar com você sobre isso, o caminho para um viver tranquilo. Como é que nós podemos viver de forma tranquila em tempos tumultuados como os que nós estamos vivendo nesses dias? Eu sei que talvez seu coração possa estar intranquilo, sei que você possa estar apreensivo por causa dos seus filhos, por causa da sua casa. Eu sei que tantas coisas podem estar tomando conta do seu coração nesses dias. Mas há um caminho para nós. Há um caminho para nós que somos servos de Deus. Há um caminho de tranquilidade. E essa tranquilidade não é fruto de uma fuga da realidade, não é fruto de algum tipo de meditação, não é fruto de alguma muleta que usamos para viver a nossa vida. Essa nossa tranquilidade é baseada em convicções, esperanças que nós temos, que nos foram dadas pelo Senhor Deus, nosso Criador, nosso Pai, que quer que nós vivamos essa vida confiados nele, como ele sendo nosso Pai. Não tenho dúvidas, irmãos, de que nós estamos diante de uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Deus está nos dando uma grande oportunidade. Não é um tempo para que nós cristãos sejamos tomados pelo medo, não é um tempo em que Deus quer trazer no nosso coração angústia, mas talvez seja a oportunidade de nos libertarmos totalmente das amarras que nós temos a este mundo ainda, que nos fazem pensar que tudo para nós está garantido, que que o mundo que nós criamos, que os homens, os seres humanos criaram, é um mundo seguro. Ouvi o próprio diretor da Organização Mundial de Saúde dizendo que esse é um tempo para que nós todos tenhamos mais humildade e saibamos que somos limitados, que precisamos uns dos outros. Então, é um tempo para nós nos desapegarmos deste mundo e das riquezas daqui e desfrutarmos de uma vida totalmente dependente de Deus. Como eu disse para vocês, há cerca de 5 meses atrás, minha família viveu uma situação de muita luta. Nós tivemos de enfrentar uma pneumonia grave que meu filho teve, desenvolvendo exatamente o que essa doença produz, a síndrome aguda respiratória grave. E por pouco nós não perdemos o meu filho, Miguel, de 12 anos, por pouco. Deus teve misericórdia e agiu em nosso favor. Mas naqueles dias eu pude aprender algumas coisas, irmãos. Eu pude aprender a depender só de Deus. Quando nada mais podia trazer solução, quando todas as portas estavam fechadas, quando não havia mais recursos, quando todas as minhas forças tinham sido usadas, todos os meus recursos, todos os meus conhecimentos,
todas as minhas amizades tinham sido usadas e nenhuma porta tinha sido aberta. Quando eu disse, Senhor, nós estamos nas suas mãos, intervém em nosso favor. Na hora que o Senhor quis, para que não houvesse confusão de que estava Ele agindo por nós, o Senhor agiu. E o Senhor fez coisas extraordinárias que são testemunhos para mim e para minha casa até hoje. E durante aquele tempo, um salmo se tornou muito propício para mim e eu quero compartilhar com você, que é o Salmo 23. Olha o que diz o Salmo 23. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse texto ele é extraordinário, irmãos, porque o autor aqui usa duas imagens. A primeira imagem, a imagem de um pastor cuidando de ovelhas, e a segunda imagem de um banquete. Em ambas as imagens, Deus é o centro. Deus é o centro do que está acontecendo aqui, e nós somos tratados nesse salmo como aqueles que precisam de Deus, como aqueles que têm necessidade de Deus. Davi, diante de alguma situação da sua vida, ele escreve este salmo tão conhecido. Salmos, a Bíblia tem várias formas de Deus se revelar e falar conosco, narrativas, poesias, nós temos as parábolas, mas os salmos são orações. É quando a oração, o clamor, o que está no coração do homem está afinado com Deus e a oração se torna algo divino, se torna algo extraordinário, se torna a palavra de Deus. Então essas são orações de homens que passaram por lutas, pessoas de carne e osso, que passaram por lutas, viveram vitórias e derrotas, passaram por dificuldades e passaram também por bênçãos, enfrentaram a vida como nós, a vida real. E Davi aqui, olhando para a sua vida, ele chega a essa conclusão, tem esse salmo como uma forma de expressão de tudo que ele viu e ouviu ao longo da sua vida. O salmo traz, então, o relato ou a história ou a imagem de um rebanho em primeiro lugar. E aqui nós temos algo importante. Nós somos rebanho do Senhor. Nós que confiamos no Senhor, somos rebanho dele. Somos ovelhas do seu pasto. Nós não estamos largados no mundo, não estamos perdidos no mundo. O mundo pode se sentir perdido, distante, mas nós não. Nós temos um pastor. E o nosso pastor é o Senhor. Ter um pastor significa ter direção. Ter um pastor significa desfrutar de cuidado. Ter um pastor significa ter alimento no tempo certo. Ter um pastor significa que nós não estamos sozinhos. E o que Davi quer nos dizer aqui é exatamente isso. Eu e você não estamos sós. Na nossa caminhada, na nossa luta, nesse momento de aflição, de dificuldades, eu e você não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso pastor. Um dia eu e você tomamos a decisão de nos tornarmos parte desse rebanho. E isso nos garantiu a presença do Senhor conosco todos os dias da nossa vida. Agora, esse salmo é interessante porque ele, em primeiro lugar, ele nos mostra que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor nos guia, o Senhor nos conduz nos tempos de alegria, nos tempos de vitória, nos tempos de bênçãos. Existem tempos de bênção na nossa vida. E esses tempos, irmãos, não são fruto do nosso esforço. Todas as bênçãos, todas as vitórias que você tem colhido na sua vida, todas as coisas boas que têm sido dadas, o que você tem experimentado, não são fruto do seu esforço apenas. Elas são dádivas de Deus. E o salmista, Davi, está entendendo isso. Davi tinha sido o homem que havia sido pastor de ovelhas
e ele conhecia bem essa imagem. E Davi viveu momentos difíceis na sua vida, mas viveu bons momentos. Ele se tornou rei de um pastor de ovelhas, ele foi levado à mais alta posição da sua época. Ele se tornou rei do seu povo. Ele se tornou um homem por meio de quem Deus falava. Ele era um homem que tinha intimidade com Jesus, ou melhor, com o Senhor Deus. E Davi entende que nada disso foi fruto do seu mérito ou do seu esforço pessoal, era dádiva de Deus. Eu sei que você pode trabalhar muito, eu sei que você pode se esforçar muito, mas se Deus não der a você o básico, você não poderá desfrutar das bênçãos. Se te faltar o ar para respirar, se te faltar saúde, se te faltar o estar bem mentalmente, você não poderá desfrutar de bons momentos. Há coisas que não dependem de nós para que nós vivamos bons momentos. E o texto, em primeiro lugar, diz isso. Davi diz: todos os bons momentos, todos os momentos de repouso, todos os momentos de descanso, todos os momentos de refrigério, todos os momentos que eu me senti guiado, conduzido, foram momentos em que Deus agiu na minha vida, em que Deus estava comigo. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Os seus bons momentos são bênçãos que o bom pastor dá a você. São momentos de refrigério, de descanso, porque esse mundo em que vivemos é um mundo mau, é um mundo caído, é um mundo em que há muita dor, é um mundo de doenças, é um mundo de calamidades. Aqui, na nossa igreja, esse tempo tem demonstrado quantos irmãos têm vidas frágeis, vidas que são, as suas vidas são vidas que estão muito próximas de um limite, e apenas 1 ou 2 semanas sem trabalho, essas pessoas já estão numa situação de vulnerabilidade, e a igreja tem socorrido essas pessoas. Então, muitas vezes, o que Deus tem nos dado são momentos de descanso num mundo mau. As nossas bênçãos são um lembrete para nós de que há um Deus que cuida de nós no meio de um mundo mau. Então, o Salmo 23, em primeiro lugar, ele traz isso, a bênção de ter o Senhor como pastor, é saber que o Senhor vai nos dar descanso, vai nos dar alívio, que Ele vai nos abençoar. Mas, em segundo lugar, o Salmo também fala que Ele é nosso pastor quando a gente enfrenta momentos de vale de sombra e morte. Há momentos nesse mundo que são vales de sombra e morte. O momento que nós estamos passando é um momento assim, um momento de dúvidas. Eu e você, como ovelhas do Senhor, nós não sabemos o que está diante de nós. Eu e você, como ovelhas do Senhor, talvez agora estejamos, ou até bem pouco tempo atrás, estávamos em pastos verdejantes, estávamos diante das águas tranquilas, estávamos recebendo o refrigério do Senhor. Mas o Senhor sabia que logo à frente havia a descida. Para nós, ovelhas, nós não sabíamos disso. Isso estava obscuro, estava oculto aos nossos olhos, mas não aos olhos do Senhor. O Senhor conhece o caminho neste mundo, Ele conhece os perigos deste mundo. E às vezes é assim, nós estamos vivendo momentos bons, momentos alegres, momentos felizes, mas logo ali há uma descida num vale de sombra e morte. O vale de sombra e morte aqui tratado por Davi era realmente um vale, uma descida. Possivelmente Davi está se lembrando dos seus tempos de pastor, quando ele pastoreava e guiava as ovelhas, que às vezes no primeiro momento estavam sendo preparadas, alimentadas para enfrentar a descida. Talvez o tempo que você estava vivendo até agora era um tempo em que Deus estava te preparando para enfrentar a descida. E agora nós temos uma descida à nossa frente. Mas qual é a diferença para nós, irmãos? É que nós sabemos que não vamos descer sozinhos. O Senhor conhece o caminho da descida e Ele está conosco, Ele é o nosso pastor. Não nos faltará nada na descida. Assim como não nos faltou no tempo do refrigério, no tempo da tranquilidade, no tempo das bênçãos. Não nos faltará nada à descida. Talvez agora, nesse tempo de coronavírus, de tantas incertezas a respeito da nossa saúde, a respeito do nosso trabalho, a respeito das nossas finanças, haja muita incerteza.
Mas eu quero dizer para você, não faltará nada da parte do Senhor. Deus tem todos os recursos para nos fazer descer em segurança. O texto diz que à sua mão estão a sua vara e o seu cajado. A vara era o instrumento que o pastor usava para corrigir o caminho da ovelha. Então, quando a ovelha começava a se desviar por algum caminho, o pastor usava o bordão, a vara, para que a ovelha voltasse novamente para o caminho, para que ela não se desviasse. Deus estará conosco e não permitirá que nós nos desviemos dele nesse caminho. Ele nos guiará. O cajado era um outro instrumento que no final dele havia uma curva, e essa curva tinha exatamente o formato do pescoço da ovelha. Na descida perigosa, alguma ovelha poderia se desequilibrar, se desgarrar, escorregar. O pastor então tinha o cajado para buscar, para laçar a ovelha e trazê-la de volta para o caminho. O que o salmista quer dizer para nós, irmãos, é que Deus não perderá nenhum dos seus na descida pelo vale da sombra e da morte. Nós estamos descendo o vale da sombra e da morte, mas Deus não perderá nenhum de nós. Deus cuidará de nós. A vara e o cajado são um lembrete para a ovelha de que tudo está no seu devido lugar e que o pastor está pronto para socorrê-la. Assim é o Senhor conosco, com cada um de nós. O Senhor tem preparado para nós tudo o que precisamos para essa descida. Nós não somos o primeiro rebanho que Deus conduz numa descida íngreme como essa. Já houveram outros rebanhos que passaram antes de nós, outros crentes que viveram outros momentos, momentos de morte, momentos de medo, de angústia, momentos de luta, mas o Senhor esteve com eles. E o Senhor os levou em segurança até o seu lugar, onde não haveria mais o que temer. Meus irmãos, enquanto nós estivermos andando nesse mundo, haverão bons dias, haverão dias tranquilos, mas haverão descidas. Esse é o mundo em que vivemos, o mundo caído, o mundo em que o pecado entrou e faz parte. Por isso eu quero desafiar você a confiar no seu pastor que não é o pastor humano, o bom pastor, o Senhor. Ele vai cuidar de nós na descida desse vale. Ele vai cuidar de nós nesse mundo. Quando houver muito, quando nós tivermos muito, tivermos paz, tranquilidade, abundância, Ele estará nos lembrando que Ele está conosco, que Ele está nos guiando, que Ele nos abençoa, que mesmo nesse mundo mau Ele nos abençoa. Quando estivermos enfrentando a descida do Vale da Sombra e da Morte, nós poderemos nos lembrar também que aqui, embora hajam momentos bons, embora hajam momentos de bênçãos de Deus, aqui não é o nosso lugar de descanso. Nós não permaneceremos aqui. Esse mundo é um mundo de dor. Os vales de sombra e morte servem para nos lembrar que aqui não é o lugar do nosso descanso, que aqui não é o nosso lugar final. Mas enquanto passarmos por esse vale de sombra e morte, o Senhor estará conosco. Por fim, a imagem muda e Davi então agora usa a imagem de um banquete. E ele usa essa imagem para falar da nossa chegada. O Senhor está nos conduzindo e nós chegaremos no nosso destino final. Há lugar na mesa de Deus preparado para nós. O nosso cálice já está cheio. O Senhor espera por nós. Ele espera por nós no seu reino, onde não há mais dor, onde não há mais doença, onde não há mais tristeza, onde não há mais insegurança, onde não há mais pecado. É para lá que estamos indo, irmãos. Então, seja com o coronavírus ou em outro momento qualquer que nós enfrentarmos na nossa vida, na nossa caminhada, seja onde for, o Senhor nos levará em segurança. O objetivo dele é nos levar em segurança para as moradas eternas. Não importa de que forma você venha a experimentar a morte, se, como eu disse agora, com o coronavírus, ou daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Nós chegaremos no lugar de real descanso. Nós que cremos no Senhor seremos levados à mesa do Senhor. E esse é o terceiro ponto. O Senhor, que é nosso pastor, nos leva, está nos dirigindo
para um lugar onde nenhuma dor, sofrimento, tristeza ou morte poderão nos alcançar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa real esperança. Aqueles que esperam no Senhor apenas para esse tempo são dignos de misericórdia, porque não entenderam a real condição desse mundo mortal que vai passando e não entenderam as promessas de Deus para nós, que são as promessas eternas. Então eu queria que você, nesses dias de angústia, nesses dias de incerteza, se lembrasse disso. O Senhor é seu pastor e nada vai te faltar. Toda dor é por enquanto. Ela vai passar. E um dia nós estaremos todos reunidos à mesa do Senhor. Todos os inimigos nossos terão sido vencidos. Nós estaremos sendo honrados na presença de Deus, aonde o Senhor vive na eternidade, no seu céu. E enquanto esses dias não chegam, o texto diz que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Enquanto aqui nós estivermos, nos dias difíceis, a misericórdia e a bondade do Senhor estarão conosco. Nos bons dias, a misericórdia e a bondade do Senhor estarão conosco. E então nós chegaremos na casa do nosso Pai e habitaremos lá para todos sempre. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa encher seu coração com essa verdade. O Senhor é seu pastor, nada vai faltar a você. Aproveite os bons dias, desfrute dos dias de bênção, mas se lembre que haverão dias difíceis. Mas nesses dias o Senhor estará lá, Ele continuará nos guiando até o nosso lugar de repouso real, até a nossa chegada ao seu céu, às moradas eternas. Enquanto isso, vamos caminhando debaixo dessa bondade, dessa misericórdia. Deus abençoe a sua vida e uma excelente semana para vocês aí em Caratinga e a todos os irmãos que tiverem acesso a essa palavra. Deus abençoe você.